Olá mais uma vez, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na palavra de Deus? Hoje o nosso texto é Lucas, no capítulo 24, e nós vamos começar lendo o versículo 25, que diz assim: E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Particularmente eu gosto muito desse texto. Ele mostra o interesse de Deus em estar conosco na nossa caminhada e participar dos nossos momentos, participar da nossa vida. E esses discípulos estavam voltando de um momento muito difícil, de um momento muito doloroso. Estavam vindo de Jerusalém naquele fim de semana onde Cristo havia sido crucificado. Eles estavam muito tristes, eles esperavam um reinado físico de Jesus e agora o seu mestre, em quem eles haviam colocado toda a expectativa, havia morrido. Jesus já havia ressuscitado. As mulheres já tinham recebido o recado do anjo, já tinham ido ao sepulcro. 2 discípulos também já tinham ido ao sepulcro, mas esses discípulos continuavam com uma muito pequena expectativa, ou praticamente nenhuma, por causa dos acontecimentos daquele fim de semana. O texto diz que eles estavam conversando, absorvidos naquele assunto de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus em Jerusalém no fim de semana. Gosto de pensar nisso aqui, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso lar, que muitas das vezes nós estamos tão absorvidos, tão envolvidos com os nossos problemas, com os nossos conflitos, com as nossas aflições, com as nossas necessidades, conversando entre nós ou conosco mesmo sobre esses problemas e como resolvê-los, que esquecemos que Jesus prometeu que estaria conosco nessa caminhada. Muitas vezes a família está tão preocupada com os problemas financeiros, tão preocupado com talvez a desobediência dos filhos, ou o ajuste da casa, ou o comportamento de alguém na casa, ou o vício de alguém na casa, que nós esquecemos que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Eles estavam andando e nós na nossa caminhada também vamos assim, e o texto diz que Jesus se aproximou deles. Eles não conseguiram perceber que era Jesus. Uma pergunta curiosa seria: por que eles não conseguiram identificar Jesus? Eles o conheciam, tinham andado com ele 3 anos e meio mais ou menos, mas não conseguiram identificá-lo. Talvez por causa da tristeza, talvez por causa da angústia, talvez por causa do medo, talvez por causa da proximidade da noite, e eles estavam para chegar em casa antes que anoitecesse. Poderíamos listar aqui diversos motivos pelos quais eles não conseguiram identificar Jesus. Talvez a pergunta para nós hoje seria: quais os motivos que não permitem que a gente identifique que Jesus está conosco? Às vezes não conseguimos perceber que Jesus está à porta batendo porque estamos distraídos com outras coisas. Essa caminhada é longa, mas o Mestre quer participar dela conosco. As aflições da família, as dificuldades do lar são muitas e muitas das vezes intensas, mas Jesus quer participar desses momentos conosco. Jesus se aproxima deles, eles continuam conversando e o Senhor pergunta para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Do que vocês estão conversando? É interessante como Jesus
que tem o poder de ciência de todas as coisas, a onisciência, ele sabe de todas as coisas, mas o interesse dele é em querer ouvir de nós qual é a necessidade. Ele chega para um cego, clamando por ele, e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele chega para um paralítico sentado à beira de um poço e pergunta: queres ficar são? Agora ele chega a esses discípulos e pergunta: o que está acontecendo? É interessante pensar nesse lado, porque Deus sabe as coisas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa vida pessoal. Mas o Senhor parece querer ouvir de nós, parece querer puxar conversa, puxar assunto, puxar uma intimidade, puxar um relacionamento conosco. Jesus quer que a gente compartilhe com Ele das nossas necessidades. Por isso a Bíblia diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós. E o Senhor pergunta a eles: do que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Eles olham para Jesus, agora conversando com eles, e mesmo assim ainda não conseguem identificá-lo. E eles dizem: você é só um peregrino, um estrangeiro de passagem pela cidade que não sabe das coisas que estão acontecendo? Às vezes nós conversamos com Jesus como se Jesus não soubesse da nossa situação ou não tivesse como resolvê-la. Os discípulos falaram para Jesus uma vez: Senhor, não importas que a gente está quase morrendo. Vamos afundar nessa tempestade. Marta chega diante de Jesus e fala: Senhor, se você tivesse vindo na hora que eu chamei, se o Senhor tivesse atendido a minha oração naquele dia que eu pedi, o meu irmão não teria morrido. Muitas vezes nos encontramos assim: se Deus respondesse a oração naquele dia que eu fiz, se Deus estivesse atento de verdade à minha situação, eu não estaria passando por esse momento. É incrível que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas no momento da aflição a gente ora como se nós não pudéssemos passar por aquilo pelo fato de sermos cristãos. Há dificuldades na família, há lutas na família. E nós vamos atravessá-las, mas nós não podemos esquecer de que Deus vai conosco. Às vezes o Deus está conosco apenas no caminho, talvez de uma forma muito religiosa, e nós dissemos: não, mas Deus sabe de todas as coisas, mas Deus está comigo, mas Deus vai nos livrar disso, Deus vai fazer aquilo, Deus e Deus e Deus, mas é apenas um Deus religioso do qual nós falamos, mas não vivemos. Um Deus ao qual queremos servir com o nosso culto, com a leitura da Bíblia, com a nossa oferta, mas não nos prostramos diante dele, como nós falamos na última reflexão. Não é um Deus que habita ainda dentro de nós. E então esses discípulos continuam caminhando, Jesus pergunta, eles indagam como se Jesus não soubesse de nada e eles dizem para ele: olha, é um homem muito importante que nós esperávamos que fosse remir Israel, mas agora já faz 3 dias que ele morreu. Talvez já faça 3 dias que você está orando pela sua família, 28 dias, 1 ano, 2 anos, muitos anos. Como está a sua expectativa e a sua esperança? Jesus diz para eles: honestos, tardos de coração, para crer, para compreender o que diz as Escrituras. E Jesus começa a explicar sobre ele, sobre tudo o que devia acontecer, e era o que tinha acontecido naquele momento. E agora Jesus chega. E como quem vai passar direto, eles têm aquele momento de iluminação de dizer: Senhor, entra na nossa casa, vem, fica aqui, está ficando tarde. O texto diz que eles insistiram, eles constrangeram, e Jesus entrou. E quando Jesus entrou, ele abençoou o pão, abençoou aquela casa, e o coração deles ardeu, os olhos se abriram. Eles compreenderam que era Jesus. Você pode compreender quem é Jesus quando você de fato permitir que ele entre na sua vida e no seu coração. Faça isso. Permita que Deus de fato entre no seu coração, na sua vida, na sua família. Não só de conversa, seja o dono de fato, aquele que reina sobre você e sobre a sua casa. E então os olhos dos seus serão abertos e vocês verão a Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém?